Bem-vindos ao Coaching Cast! E estamos começando mais um episódio do Coaching Cast. O Coaching Cast teve um tempo aí que estava parado, mas estamos de volta. E hoje, para começar o nosso dia, o nosso podcast, eu gostaria de trazer uma pessoa aqui muito especial. Uma pessoa que ela fez parte da minha vida desde o ano passado, onde ela participou do meu treinamento, que foi o Equilibrium, que inclusive vai fazer um ano que aconteceu. E uma coisa muito sensacional que ela veio falando durante todo esse tempo em que ela participou do meu treinamento e agora ela está aqui, é porque ela desenvolveu a parte emocional dela junto comigo. Ela fez coach comigo e eu gostaria muito de trazer ela aqui para poder mostrar um pouco da história dela e também poder falar com ela sobre a transformação que ela teve em relação com tudo que ela passou. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês a Ana Benites. Ela que também é coach. Ela fez em outro lugar, não fez na Febracis, mas também é coach. Ela é mãe, esposa, filha amada de Deus e também é minha coach. Então, Ana, seja bem-vinda ao Coaching Cast. Uma boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. E é um prazer, uma honra estar aqui. E vamos contribuir, né, com quem precisa desenvolver o emocional, a parte espiritual, e a gente vai trazer bastante assunto por aí. Com certeza, Ana. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o nosso podcast. A Ana, ela entrou na minha vida através do Equilibrium, que no ano passado eu fiz esse treinamento e o mais legal de tudo é o seguinte, que eu trabalhei com ela durante todo esse período um processo de coaching, né, Ana? Um processo onde ela passou por esse processo com 12 sessões. E o que eu fico muito orgulhoso é ver a Ana que começou o processo lá na primeira sessão e a Ana que depois nesse último processo, que a gente terminou ontem, completamente diferente. Completamente uma pessoa nova, que ela pode entender que ela pode contribuir mais para a vida dela, ela pode ter novos recursos, novos desafios, novos caminhos para que realmente a vida dela seja uma vida próspera, abundante, onde Deus ali no meio de tudo faça com que ela realmente seja, como a gente falou ontem, né, Ana? Frutificada em relação ao que está por vir na vida dela. E Ana, conta um pouco pra gente como começou a sua vida com inteligência emocional. Foi em qual momento em que você viu que aquilo, você queria aquilo na sua vida? Em que momento que entrou a inteligência emocional na sua vida? Olha, é uma longa história, mas já resumindo, começou em 2008, né, que eu conheci a Febracis. Foi lá atrás, eu comecei a participar de workshop, palestras, e eu já era apaixonada pela psicologia, né? Então, juntou o útil ao agradável. Então, quando eu iniciei a minha jornada mesmo de transformação, foi em 2023, quando eu participei do Método CIS. Ali eu tive um encontro, realmente ali, um chamado com Deus. E conta mais sobre esse chamado que você teve com Deus em relação ao momento que você estava no Método CIS. Então, ali eu realmente cheguei ao fundo do poço, porque eu vim de uma jornada da área financeira, onde eu trabalhei há quase 20 anos ali nesse percurso, né? Eu caí na área financeira e segui a carreira, mas sempre amando pessoas, sempre gostando da parte humana mesmo, né? A parte de lidar com gente. Então, aprendi a fazer aquilo e fui indo, até que a minha jornada, né, nas duas últimas empresas que eu trabalhei,
que era o meu sonho entrar, duas multinacionais, porém, ali eu cheguei ao extremo, assim, do meu emocional, porque era muita pressão, era muita cobrança, eu lidava bem com essa pressão toda, porém, chega um momento que você não consegue mais ser a Mulher Maravilha, né? Chega um momento que você esgota, e não era o que eu amava. Eu sempre gostei dessa parte de desenvolvimento humano. Então, quando eu saí dessa última empresa, eu adquiri 2 burnout. Acho que até é importante falar, né? Para quem passa por isso também, é possível sair. E quando eu realmente cheguei nesse limite, eu falei, não dá mais. Aí eu resolvi participar do Método CIS e ali foi a minha transformação, ali foi meu chamado espiritual e realmente eu abri o coração, eu falei, Senhora, eu não quero mais viver dessa forma, né? Eu estou esgotada, eu dava sempre o meu melhor, mas eu não conseguia atingir os meus objetivos, eu não conseguia atingir os cargos que eu queria. E sempre era muito frustrante, Júnior, porque eu sempre chegava com feedbacks ótimos, as pessoas me elogiando, mas sempre alta performance, mas eu não conseguia entender por que eu não conseguia chegar aonde eu desejava. E hoje faz todo sentido, né, que no decorrer da conversa a gente vai explicar um pouquinho, que tem a ver ao perfil, né, comportamental, então desenvolvimento, e basicamente assim foi isso. Quando eu cheguei no meu limite, eu falei, agora eu preciso olhar para dentro de mim. Sim. E o interessante, né, da gente poder ver toda essa intenção de mudança de vida relacionado à decisão, né? Quando nós tomamos a decisão de realmente mudar. Quando você está num treinamento de inteligência emocional como o método CIS, tudo ali tem um sentido para que você saia de lá com decisões para tomar. E, ao meu ver, toda vez que você passa por esse processo, é um processo de você poder entender que você pode muito mais para realizar aquilo na sua vida. Quantas vezes você que está aí assistindo a gente, você já não passou por situações, por problemas, e esses problemas ficaram paralisados, ficaram ali travados, e você não sabia como sair desse problema. Muitas vezes é só a gente entender, olhar para dentro de nós, que a partir de então você possa cada vez mais ter essa mudança de vida. Porque tudo começa com uma decisão. Existe muito aquela coisa chamada que o ontem já passou. O hoje você vive o agora. E o futuro a Deus pertence. Então, quando nós estamos trabalhando todo o nosso processo, eu gosto muito de falar jornada, a nossa jornada de inteligência emocional. Claro, vai existir momentos em que a gente vai ter dificuldade, vai ter problemas, a gente vai sentir que tem alguma coisa travando, com certeza, porque primeiro nós somos seres humanos. Nós somos pessoas que estão ali sempre aprendendo. E como eu estava conversando ontem com a Ana, a gente só vai realmente parar a nossa vida quando a gente morrer. Quando a gente não estiver mais nessa terra. Quando Deus levar a gente. Porque até o momento em que a gente estiver aqui nessa terra, nós precisamos sempre estar prontos para o dia seguinte. Sempre estar prontos para que aquilo realmente aconteça e faça com que você tenha realmente o entendimento que a sua vida vale a pena. Que a sua vida é preciosa. E quando você entende isso, você vai ter um pensamento, você vai ter uma dedicação muito maior para que as coisas aconteçam. Isso acontece naturalmente. Porque, Ana, eu acredito muito que Deus, ele direciona a gente para esse caminho. E como você falou da sua situação onde você trabalhou a sua inteligência emocional, né?
onde também você teve a situação de um encontro também com Deus, né? Que você falou para mim muitas vezes que você fazia parte da igreja, você já participava com força da igreja. Me fala assim, como foi o momento em que você saiu do treinamento de inteligência emocional e você trouxe a espiritualidade ainda mais forte para sua vida? Foi ali, né, quando eu falei no método CIS, que eu tive esse chamado muito forte e eu precisei tomar outra decisão. Uhum. Fazer coisas diferentes do que eu já vinha fazendo, né? Eu sempre fui da igreja, sempre servi, mas eu precisava... Tinha um vazio dentro de mim. Eu precisava preencher esse vazio. Então, eu me dediquei literalmente à minha vida espiritual. Passei a ler mais a Bíblia diariamente, que não era uma rotina minha. Uhum. Eu era daquela católica que falava, eu não entendo a Bíblia. Mas é porque eu não lia. Eu sempre costumo falar, comece por um versículo. Um versículo, e se você não entender, leia novamente, que o Espírito Santo, ele sempre fala, né? Você lê 10 vezes aquele versículo, as 10 vezes ele vai falar diferente com você. Então, até para a espiritualidade, tudo é uma decisão. Então, a partir do momento que eu tive essa decisão, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Uhum. Eu abri a porta, porque Deus, ele não é invasível, né? Então, até isso, ele pede permissão para entrar no seu coração. Então, a partir do momento que você tem essa decisão, você expande. Então, aí eu mergulhei fundo na espiritualidade, fui entender o que era esse chamado, né? Eu tive um chamado muito forte através de Moisés, e fui entender, né, quem era esse Moisés. E toda a minha trajetória começou através da história dele, né? Uhum. Que ele foi chamado para falar para multidões, e eu sempre fui uma pessoa que sempre tive vergonha. Uhum. E ali eu tive um chamado também para participar de uma rádio, e foi toda a história de Moisés, porque eu comecei ali com meu esposo, né, me acompanhando, e ali eu me apaixonei pela comunicação e tô me desenvolvendo, tô apaixonada assim pelo microfone, por pessoas, sabe, de poder compartilhar, saber aonde chega a nossa comunicação, né? Como que expande um podcast desse, aonde pode alcançar tantas casas, tantas pessoas, e é egoísmo nosso, né? Sim. Deixar tanto conhecimento guardado. Hoje eu estou me permitindo isso. Uhum. E para quem não sabe, gente, a Ana, ela falou que também participa de um podcast, participa de uma rádio. Ela também participa junto com um amigo nosso que já participou aqui do Coaching Cast, que é o Padre PH, onde ele trouxe também aqui no episódio que ele veio um momento de muita espiritualidade, que foi muito legal. E a Ana, ela tá diretamente ligada com o Padre PH. E Ana, como que é para você trabalhar assim com uma pessoa tão legal como o Padre PH, e você também vê o desenvolvimento, né? Porque o Padre PH também, ele fez coach, e para quem não sabe também, ele estava na mesma turma minha, lá na Febracis, então a gente se conheceu lá, a gente se tornou amigo, e ele veio aqui, e tudo isso, eu falo que não é coincidência, né? A Ana estar aqui hoje, ela ter passado pelo processo que ela passou comigo, e esse vínculo, né? Que também, hoje eu estava vendo aqui agora há pouco um vídeo do Padre PH, ele correndo, né? Você vê como que é a vida, né? Ele também tem a dedicação dele, né, em relação à paróquia em que ele tem que tomar conta, em relação aos desafios que ele tem que ter como padre. E você vê que também como o ser humano que ele tem que desenvolver a mentalidade, o corpo dele, né, e continuar. E para você, Ana, como que é trabalhar com ele, ter esse vínculo, aprender também com ele? Falar da minha história não tem como não mencionar o Padre PH, né? Porque ele faz parte dessa minha jornada, desse meu desenvolvimento. Eu sou paroquiana, né? Da paróquia Santa Rita de Cássia, onde ele é pároco. E toda essa jornada
se iniciou também com ele. E eu costumo dizer, coisa de Deus mesmo, porque encontrar um padre onde ele tem uma mente aberta, né, ao desenvolvimento humano, ele estuda muito, e então, assim, eu tenho ele como um mentor espiritual, um mentor de vida, porque ele me abriu as portas para essa parte da comunicação, onde eu nunca imaginei estar. Eu costumo falar que ele enxergou um potencial em mim também que eu não conseguia enxergar. Então, ele é uma pessoa muito especial na minha vida, porque ele sempre está ali me fazendo com que eu me desenvolva. Os paroquianos também da paróquia, a nossa paróquia ela é muito dinâmica, muito movimentada. Então, assim, ele não para e ele coloca todo mundo em movimento. Então, não tem como. É só se a pessoa não quiser mesmo. Então, eu honro muito a vida dele, porque eu tenho muita gratidão de ele ter enxergado, assim, a minha capacidade mesmo, né? Como um ser humano, ali disposta a sempre aprender. Ele é o tipo de pessoa que ele não vê cargos, hierarquia, ele coloca todo mundo no mesmo lugar e sempre disposto a ensinar e aprender também. Sim. E uma coisa muito interessante, né, que a gente conversou muito durante o processo de coach e que eu conhecia a história da Ana também foi que além dela trabalhar com o Padre PH, estar no podcast dele, estar na rádio, ela também pegou para ela uma missão muito interessante, né, que é catequizar as pessoas, que é fazer batismo, né? Batismo, sou ministra. Ministra de batismo. Então a Ana ela tem também um chamado, né, Ana, muito grande em relação a essa parte espiritual. E como também toda essa parte chegou na sua vida? Então, eu não enxergava isso, Júnior. Eu já tinha um chamado para ser catequista há muitos anos atrás. E sempre o medo me bloqueava. Eu sempre achava que não era capaz, que eu não tinha o total conhecimento. E também foi através do padre, né? Ele me fez esse convite e resolvi aceitar. Assim, é o momento que a fase que a gente está passando também, né? Então, hoje eu sou catequista, ministra de batismo, e hoje eu tenho que fazer formação para pais e padrinhos, então eu acabo desenvolvendo essa parte, né, de comunicação, e é a abertura mesmo que Deus coloca a gente no caminho certo, quando a gente está disposto a abrir o coração mesmo. Sim. E o interessante, né, gente, que quando... Olha só, o interessante, que a gente só falou só de um pilar da Ana, que é o espiritual. E ontem, a gente terminando o nosso processo, eu fiz o MAS com a Ana. E uma coisa muito interessante do MAS da Ana é que ela, na parte pessoal, espiritual, onde fala sobre espiritualidade, fala sobre parentes, sobre conjugal, filhos. Ali ontem, a gente, tendo todo aquele entendimento, ela teve 10 em todas essas áreas da vida. E isso foi subsequente a cada vez que a gente ia fazendo o MAS em todo o processo. Foram 4 vezes. E nas 4 vezes ela subiu um degrau. E ontem ela encerrou o processo com 10 nessa área toda. E o que isso significa? Significa que ali ela está no estado assim tão cheio da graça realmente, onde aquela parte, aqueles pilares ali são a sustentação dela para as outras coisas, para as outras coisas. E uma coisa que eu estava conversando com ela ontem e que é interessante de você observar e analisar os dados que está ali,
é relacionado ao que você dá prioridade, né? Que você dá prioridade. E o interessante é que ela dá prioridade a essa parte, esse vínculo espiritual familiar que ela tem. E para você, Ana, realmente, como você viu aquele mas e qual é a sensação que você tem para as outras coisas, as outras áreas que você pode melhorar ainda? Eu acho que olhando o meu mapa, ficou muito claro a capacidade do ser humano, né? Como quando a gente está disposto a mudar, está disposto a ter esse autoconhecimento, a gente muda. E cada degrau foi importante ali na minha jornada. Você trabalhou muito isso em mim, né? Que às vezes eu ficava ali frustrada por não estar no momento que eu gostaria de estar, mas você sempre reforçava isso, né? Isso eu achava muito bacana. Sempre mostrando que a jornada que era o importante, né? Então, o padre, ele fala muito isso, né? De passo em passo, de glória em glória. E fez muito sentido isso para mim. Porque, lógico, não é todas as áreas que você vai conseguir zerar, né? Sempre vai ter uma que vai estar um pouquinho mais baixa, a outra um pouquinho mais alta, mas o importante é você estar em movimento, né? Você trabalhar essa parte. Igual ali eu precisava trabalhar o meu emocional, o meu espiritual, né? Que foram os pilares ali que cresceram muito. E tem esse vínculo com o familiar, porque eu não abro mão de valores, então isso faz todo sentido para mim. E automaticamente os outros pilares que a gente também foi ali tratando também, né? Sim. E a gente falando muito sobre essa construção, né? De como tudo foi trazendo para sua vida. E eu observei muito, né? A forma como você chegou antes do processo e como você está hoje. Realmente, eu posso dizer para cada um de vocês aí que a Ana quebrou muitas crenças. Muitas coisas que ela não percebia que ela poderia fazer, que estava na frente dela, ela foi lá e fez. E fez assim com uma maestria muito grande, onde ela teve como assimilar toda a parte emocional, também a parte do perfil dela, onde ontem nós também fizemos uma breve entendimento de como estava o perfil dela. Quando foi 2 anos, né, que você fez a primeira vez o perfil. Anos. Quando ela fez o perfil comportamental dela, do natural, era conforme estável, CS, onde o conforme dela era muito alto e o estável dela era médio, certo? Isso. E ontem, na verdade, na semana passada, eu passei para ela fazer uma nova vez o perfil dela, e ela fez. E uma coisa muito interessante, e que conversamos ontem sobre esse assunto, é que o perfil dela mudou. Hoje, o perfil dela é estável, conforme, influente. E também, uma coisa muito interessante é que a conformidade dela abaixou. Você conseguiu ver pra gente qual era a sua conformidade? Consegui. Antes era 96. Olha só, 96. E, gente, sabe quanto baixou a conformidade da Ana? 59. Olha o tanto que abaixou. E o que acontece? Uma coisa muito interessante que estávamos conversando ontem. E a gente tomou consciência que ela teve um problema no decorrer da vida dela, que foi em relação ao trabalho. Conta um pouquinho, Ana, sobre esse assunto. Ontem eu acho que caiu todas as fichas, né, Júnior? Referente ao meu perfil. Porque nessa jornada que eu estava contando sobre a área financeira, né? Eu caí ali na área financeira, foi o que eu aprendi a fazer e eu gostava, né? Sempre gostei, me dediquei, mas
aquilo era um fardo para mim, porque a minha responsabilidade gritava, né? Então, eu era aquela que eu precisei me encaixar ali dentro do conforme. Eu precisava entregar resultado. Na área financeira, você não tem um meio termo, né? Uhum. Ou é ou não é. Não tem, e depois eu faço, tem que fazer na hora, para ontem. Sempre o urgente, sempre correndo. Então, eu precisei me adaptar nesse ritmo. E cresci dessa forma, né? E ontem, analisando o meu perfil, eu entendi essa mudança. Eu acabei me adaptando, né? Eu me encaixei dentro dessa área, então meu conforme, ele gritava. Então isso tudo explica os burnouts que eu tive, explica os meus estresse, a minha responsabilidade que gritava, era o extremo, eu trabalhava de madrugada, o home office, ele me engoliu. E eu não percebia, porque a responsabilidade ali de entregar o trabalho, né? Eu me dedicava, eu precisava entregar e eu não tinha outra alternativa, eu tinha que dar resultado. Então, e às vezes, quando dava tudo errado, né? Tem muitas ocasiões dentro ali do financeiro, né? Uma área muito dinâmica. Então, eu precisava me refazer. Então, meu conforme era gritante. E a hora que eu vi o meu resultado, eu falei, uau, é isso. É por isso que eu sempre entrava em conflito dentro da terapia também. Que eu acabei até linkando, né, a terapia junto com o coach. Eu trazia, né, para o Júnior também algumas questões, que ele me ajudou muito. E quando eu olhei o resultado, eu falei, é isso. É por isso que eu sofria tanto, porque eu tive que me encaixar num lugar que não era meu. E quando eu entrei nessa área financeira, era para mim entrar numa vaga da área de recursos humanos. E a pessoa que fez a entrevista comigo falou que eu tinha perfil financeiro. Então, assim, olha o tamanho, assim, da responsabilidade, né, de você colocar as pessoas corretas nos cargos certos, nas posições corretas. Foi uma... É lógico, eu aprendi muito. Eu não posso apagar esse momento, assim, essa fase da minha vida, né? Sim. Porque eu gosto muito da área corporativa, mas eu só precisava estar do outro lado. E olha que interessante que a Ana falou, né? A respeito do perfil comportamental dela da primeira vez que ela fez. Era 98. 96. 96. E ontem, eu fazendo uma breve entendimento do perfil comportamental dela, eu entendi que, na realidade, Ana, o seu perfil comportamental, ele só aumentou para 96 na conformidade porque você trabalhava tanto, era tanta pressão relacionado a esse tipo de trabalho que o teu perfil comportamental foi para muito alto em relação à conformidade. E que, na realidade, se você for pensar, o teu perfil comportamental é esse que você tem agora, que é estável, conforme, influente. Por quê? Porque você observando agora e você entendendo toda essa dinâmica do que aconteceu, você trabalhava nessa empresa e quando você voltava para sua casa, essa empresa continuava na sua casa. Ou seja, você não tinha descanso para o seu cérebro para ele entender que você precisava equilibrar as coisas. E esse perfil que você tem agora é um perfil de equilíbrio. Por quê? Nós entendemos que quando... só para trazer para vocês aqui como ficou o perfil dela agora. 59 conforme, 59 influente e 56 influente. 56 influente. É isso mesmo. E 21 dominante. O dominante dela abaixo. Mas os outros 3 estão equilibrados. E o que isso significa? Que no decorrer de todo o processo que ela teve, fazendo o processo comigo, ela foi entendendo o que precisava acontecer em relação ao processo.
Quando ela começou a tomar consciência das coisas, de que não era necessidade dela pensar de uma forma que tem que ser desse jeito, ponto final. Quando ela parou de pensar desse jeito, o perfil dela começou a baixar. E os outros perfis começaram a equilibrar. E realmente, Ana, hoje, se você for pensar e colocar tudo realmente, esse é teu perfil. Essa é a tua forma de levar as coisas. E você pode ter certeza, se você equilibrar esse perfil da forma como ele está hoje, você vai longe. Por quê? Porque você tem 3 perfis como o influente. O influente é a pessoa que tem muita facilidade em dialogar com as pessoas, conversar. Então você tem influente, estável, você é de pessoas, e você tem a conformidade também, que é resultado relacionado a pessoas também. Porque como você tem esse conhecimento de recursos humanos, e você, como você trouxe agora há pouco, que você falou, quando você fez o seu processo para entrar na empresa, você tinha essa forma de ser de recursos humanos, e a pessoa que te entrevistou falou que você tinha perfil financeiro, isso mudou teu perfil, né? Isso fez com que, claro, você pegou aquilo e você fez, porque você se adaptou àquilo, e quando você se adaptou àquilo, você aumentou a sua taxa de conformidade muito alta, porque tinha que ter excelência, tinha que ter 100%, tem que ser aquilo 100%, não tinha que ter erro, não tinha que ter nenhum problema, tinha que ser 100%. E quando nós chegamos no processo, trabalhamos tudo isso, e hoje vê que o teu perfil comportamental é esse, você pode acreditar que agora você pode pegar essa consciência que você tem desse perfil e levar para muito longe, que você vai, assim, ter coisas extraordinárias. E uma coisa que eu queria até reforçar, a questão dessa parte influência, né? De influência. Faz todo sentido hoje para mim, porque eu estava ali dentro da área financeira, né? É uma área ali mais de silenciosa, né? Uma área, as pessoas são mais sérias. E eu toda vez, algum diretor, algum líder sempre me colocava com pessoas difíceis. Uhum. Então hoje eu também consigo entender o porquê dessa dinâmica, né? Porque eu conseguia lidar com essas pessoas, eu conseguia sempre transformar o ambiente, eu sempre detestei ambiente pesado, então eu sempre tive essa característica, sabe? De deixar, por mais, o circo tava pegando fogo, mas eu sempre levantava as pessoas, levantava o alto astral, então faz todo sentido, né? Essa influência e crescer, porque estava dentro de mim. Uhum. Eu não poderia, eu não conseguia demonstrar da forma como eu deveria, mas a minha essência era essa. Então eu conseguia desenvolver isso nas pessoas e era algo super natural. Mas eu achava que, assim, eu não tinha esse olhar, né? Eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, uhum, de conseguir fazer essa análise e para você ver, assim, a importância, né? Sim. De você olhar mesmo os seus gráficos, olhar ali o seu perfil, e eu me sentia muito limitada. Uhum. E essa parte, assim, do resultado desse teste foi até uma resposta de uma terapia que eu fiz há muitos anos atrás, uhum, e eu não consegui chegar nessa resposta. A psicóloga também não me deixou em branco. Uhum. E ontem, a hora que a gente estava fazendo essa análise, eu tive a resposta do que acontecia comigo. Que eu perguntava para ela, nossa, eu me sinto como se fosse 2 pessoas. Uhum. Uma Ana aqui dentro que gritava, uhum, e uma Ana do externo. E eu não tive essa resposta e eu passei anos angustiada com isso e com essa sensação. E ontem eu tive a resposta disso, porque realmente
eram duas pessoas, porque essa Ana que estava dentro de mim, ela gritava, ela precisava falar, ela precisava interagir com pessoas. Então faz todo sentido mesmo, né? E vocês percebem o quanto que o processo de coaching transforma a pessoa? Porque realmente é isso. Transforma. Quando a pessoa toma consciência do que a Ana está falando agora, sobre que há anos atrás, ela não tinha a resposta daquilo que acontecia na vida dela. E com uma sessão de coaching, na verdade fez 12, mas olha, com uma sessão de coaching, porque ontem foi a última sessão de coaching que ela fez comigo. Ela tomou consciência do porquê ela não tinha entendido isso quando ela fez a terapia dela. Faz sentido isso? Isso, total. E é libertador, né, Júnior? Porque eu me sentia presa. E eu não conseguia entender. Eu lia muitos livros, sempre gostei dessa parte de desenvolvimento humano, autorresponsabilidade, autoconhecimento, mas a importância de você estar num processo, de você ter uma pessoa te guiando, um mentor ali do seu lado. Eu tenho a mente muito aberta para isso. Uhum. Então, eu sempre coloco, lógico, pessoas de referência, né? Eu falava isso para o Júnior, que o que nos conectou foi os valores. Sim. Né? Porque profissionais a gente tem, né? Muitos né? monte de profissionais ali no nosso meio, né? Mas o que destaca são os valores, né? É quando você se conecta com a pessoa e você vê os valores, vê os princípios. Então, eu acho que foi um trabalho muito bacana, né? Eu acho que foi um trabalho leve, eu acho que foi uma troca muito bacana. Uhum. Eu tenho certeza que, do mesmo jeito que eu cresci, que eu me desenvolvi, você também, como profissional também. Com certeza. Até porque, gente, pra vocês terem ideia, a Ana aqui, ela foi a minha primeira coach, onde eu terminei um processo inteiro. Então, eu também estou começando, eu também estou no processo como coach para desenvolver pessoas. E o que me deixa muito feliz é que realmente o coach ele transforma a vida das pessoas. E transforma a minha vida também, porque hoje eu vejo que o seguinte, que o, o que eu me dediquei em estudo, em pagar o preço sobre o que eu decidi na minha vida, que era ser coach, tá desenvolvendo pessoas, tá trazendo consciência para as pessoas. E isso, de verdade, não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que paga. Você pode falar o que você quiser. Quando uma pessoa ela toma consciência de uma situação onde ela estava aprisionada há muito tempo, que eu vou contar para vocês aqui. O burnout dela foi curado. Foi curado. Agora, isso que ela acabou de falar agora há pouco, sobre uma coisa que ela não entendia e agora ela entende, também foi curado. E galera, isso não tem preço. Porque a pessoa entendeu e é só ela seguir em frente. O legal do coach é o seguinte, que o coach trabalha com presente pro futuro. O passado tá no passado, gente, vai pra frente. Segue a vida. E quando você cura esses traumas, você cura todas as situações que você passou na sua vida, você toma consciência que você pode muito mais. Você pode muito mais. Então, galera, acredite, você que está aí assistindo, que eu tenho certeza que esse podcast, ele vai conectar com alguém. Ele vai ser importante. E hoje eu trouxe justamente a Ana aqui, e eu falo que não existe coincidências. A gente começou o nosso processo e viemos. E nós tínhamos que terminar esse processo antes do final do ano. Antes do final do ano. E olha que interessante. No dia 21 de dezembro de 2024, a Ana me conheceu no Equilibrium. Hoje, a data de hoje, é dia 19 do 12 de 2025. É
um ano, praticamente, de ela ter chegado através do Padre PH, porque o Padre PH, ele foi no meu evento, ele foi um dos palestrantes, foi um das pessoas que trouxe a parte espiritual. Ela me conheceu lá, conheceu todas as pessoas que estavam envolvidas, a Ana também, e ela falou para mim que ela se conectou comigo em relação a isso. E nós começamos o processo, abril, finalzinho de abril, maio. E para mim, ver todo esse desenvolvimento dela durante esses 7, 8 meses, só mostra que ela também pagou o preço, ela também quis desenvolver tudo isso para que ela também entendesse que na vida dela ela precisava mudar alguma coisa. Ela precisava de algo que fizesse com que ela realmente terminasse 2025. Qual foi a palavra que você me falou que era de 2025? Permita-se. Permita-se. Foi a minha palavra do ano, né? Pode então falar. eu consegui, eu sempre coloco palavras, né, para definir o meu ano, né, para me dar um direcionamento. E a palavra foi permita-se. E eu me permiti a muitas coisas. E eu acho legal também trazer, Júnior, algo que você desenvolveu muito, né? Eu queria desenvolver a minha parte do social. Sim. Que eu estava sentindo muita falta disso. Eu também gosto muito dessa parte do ecossistema, de ambientes novos. Só que eu não estava mais fazendo isso. Eu estava me sentindo presa e foi uma parte que você me trouxe, né? Você foi direcionando, falando para mim me conectar, né, nesse mundo do coach, que é um mundo que eu gosto, é um universo que eu vibro. Então, essa parte, assim, acho que do ecossistema, assim, também foi de extrema importância. E quando a gente está falando aqui do ecossistema, uma coisa muito interessante que eu vi ao longo do processo da Ana foi o seguinte: as coisas foram acontecendo na vida dela também de uma forma sobrenatural, onde eu também fiz um outro curso chamado Profissão Palestrante, do Anderson Prudente, onde nesse curso você aprende a lidar com fazer palestra, a lidar com presença de palco, tudo. E a Ana, ela teve algo sobrenatural também, onde ela pôde participar dessa palestra. Ana, conta um pouquinho como que foi esse momento sobrenatural e como você conseguiu se conectar com uma coisa que você queria muito e você falava. Lá no Equilibrium, eu lembro que a Ana falou, eu vou querer fazer meu treinamento também de inteligência emocional. E esse foi o pontapé inicial. Conta um pouco como que foi essa forma sobrenatural. Ali você me indicou o curso, né, de palestrante, e foi um universo também totalmente, assim, diferente, porque ali é realmente a prática, né? Eu já tinha participado de muitas imersões, ficava ali sempre como aluna, e ali no curso de palestrante eu tive que ser a protagonista. Então, eu tive que subir em cima do palco, efetuar uma palestra e pegar ali no microfone, né, no meio de mais de 50 pessoas. Era tudo muito novo para mim. Era algo que eu sempre tive essa vontade, mas era tanta crença dentro de mim que eu não tinha coragem. Uhum. Então, ali eu consegui desenvolver, né, essa parte de palco, de pessoas, de contar a minha história. Então, ali foi também um divisor de águas.
E uma coisa muito interessante, né, que a Ana, quando ela fez esse treinamento de palestra, tudo, depois quando ela voltou e ela contou para mim da forma que aconteceu, né, ela sentia dentro dela o quanto isso ia mudar a vida dela, isso ia fazer algo diferente na vida dela. E uma coisa que eu também trouxe muito para ela a respeito do ecossistema, ela tá inserida ali. E ao decorrer do nosso processo, além como coach, trazendo perguntas para ela, eu também fui direcionando em relação a ela entrar no ecossistema. Porque quando você quer algo como ser coach, você precisa estar conectado dentro desse ecossistema. E quando você está dentro desse ecossistema, o mundo se abre. As coisas acontecem. E uma coisa muito legal que aconteceu é que a Ana, eu falei para a Ana, você precisa ir servir também no método CIS. E eu lembro que naquela semana você também serviu no Anderson, Isso. né? Que também foi um momento que você falou que foi muito legal. E Ana, me traz aí os teus momentos servindo dentro do método CIS, as coisas sobrenaturais que também aconteceram. Me traga tudo para vocês falarem para as pessoas e conectar com elas, porque eu acredito muito que nesse momento, tudo que aconteceu ali, com certeza vai libertar muitas pessoas e abrir consciência para que elas também possam estarem nesses ambientes também. Bom, ali agora é o pilar do servir. Como eu falei, eu já sempre servi ali na minha paróquia, mas viver o método CIS na parte do servir, ser voluntária, ali foi realmente o meu sobrenatural, aonde caiu várias fichas, aonde eu vi o que era o servir. O entendimento, sabe? É muito mais profundo, é muito mais além de você ali impactar pessoas, você desenvolver pessoas. Ali eu aprendi sobre espiritualidade. Eu vi a questão de da troca mesmo, né? De você lidar com todo tipo de perfil. Eu tive muitas respostas, né? Foi muito interessante porque eu até brincava com o Júnior, eu falava, o Júnior é o profeta, porque tudo que ele falava acontecia ali. E foram os 4 dias que Deus ali falou o tempo todo. Eu pisava naquele lugar, não tem como, ali viver era o sobrenatural. Né? Ali o Espírito Santo fala o tempo todo, né? Porque você já está ali de coração aberto, você já está servindo, você está se doando para milhares ali de pessoas. Então, não tem como não acontecer. Não tem como. Então, assim, chegava alunos em mim e profetizava na minha vida. Eu tive muitas revelações que eu tô guardando ali comigo, porque quando alguém coloca algo, né, para você que Deus falou ali no coração dela, você tem que estar aberto a isso. Sim. Você tem que receber essa graça. Então, eu recebi de alunos, de pessoas que estavam servindo no local ali junto comigo. Eu tive a experiência de conhecer o universo do coaching mais a fundo, a troca com pessoas que também são formadas em coaching. Então foi um universo novo ali para mim, porque as minhas amizades eu não falo a mesma linguagem, né? Uhum. Porque são de áreas diferentes. Então, para mim, é realmente viver um novo universo. E ali foi onde foi abrindo a minha visão, sabe? De mundo, do que eu queria para minha vida. Realmente, estar ali foi um verdadeiro campo de batalha. Sabe, de você ir para a guerra ali, você fala, caramba, é isso que eu quero viver, é isso que meu coração bate mais forte. Eu brinco, eu falo, minhas veias, o meu sangue
é viver o sobrenatural. Ali eu me desenvolvi muito. Teve duas coisas que você falou para mim que aconteceram também no servir do método CIS, que para você também foi um desafio, e que você falou para mim que se você não tivesse passado pelo processo até aquele momento, ter tido a reprogramação de crença que você teve, você não sabia como iria lidar com uma situação. Fala um pouco quando você encontrou uma pessoa que você trabalhou na empresa que você trabalhou e você teve um sentimento diferente dentro desse momento. Nossa, são muitas coisas, gente. Foram muitos detalhes, né? Então, foi um momento muito importante mesmo na minha vida, porque o Júnior, ele tinha feito um processo comigo, né, de reprogramação. A gente tinha passado por uma sessão, né, que é onde ele trouxe esse... Eu voltei para o meu passado, né? E ele foi me conduzindo ali naquela dinâmica, e eu fui muito a fundo de um processo que foi muito difícil para mim, numa saída de uma empresa, e ficou ali o meu bloqueio, né, onde eu deixei as crenças se enraizarem em mim. E eu também não tinha a noção disso, que eu carregava aquilo, que muitas coisas que estavam travadas na minha vida era devido a esse momento. Então, quando o Júnior fez todo esse processo, eu falei, Júnior, eu não sabia nem explicar para ele o que tinha acontecido, porque era como se como se algo tivesse apagado realmente da minha mente. Eu tirei aquele fardo que pesava nas minhas costas, e fui para o método CIS, né? Fui para o método CIS, estava servindo ali, e tem um momento que todos os alunos estão, né, no ápice ali do autoconhecimento, né? Tá todo mundo aleiloado, feliz. E os alunos, né, vinham, abraçavam a gente, agradecia, você recebe muito amor naquele lugar. E uma pessoa me abraçou. Nisso que a pessoa me abraçou, eu soltei assim da pessoa, né? E a pessoa ficou me olhando e eu olhando a pessoa. E naquele momento a gente travou, assim, porque eu não lembrava, né, quem era a pessoa. Daqui a pouco, tipo, caiu a ficha. Né? E era uma pessoa que trabalhou comigo, viveu ali. Eu não tinha problema diretamente ali com aquela pessoa, mas ela também presenciou um pouco do que eu passei e também viveu tudo que eu passei. Também foi angustiante para ela, né? E naquele momento, quando eu me deparei com ela, eu não me trouxe lembranças da empresa. Ali eu vi que realmente a minha crença tinha sido quebrada, sabe? Todos os meus medos, as minhas angústias, as minhas travas, ali rompeu, porque eu estava leve, eu fiquei super feliz, né, de reencontrar ela, e aquela coisa de destino, porque não era um momento que ela frequentava. Essa pessoa 2 vezes, né? Depois. 2 vezes, Júnior. 2 vezes, e não tem como não ser um caminho de Deus, né? Porque não é o que a pessoa estudava. Sim. Né? Nós estávamos longe da localização dessa empresa que eu trabalhei, longe da minha casa, longe da casa dela. Então, assim, foi realmente coisa de destino mesmo, tinha que acontecer. E depois, em outro evento, que eu estava também, um evento espiritual, e ela também estava lá. E não foi nada combinado, foi também algo assim, foi uma surpresa nossa. Então, isso tudo explica, né, a dinâmica, né, que é o coaching, a importância dos exercícios, a importância de você viver o processo mesmo, você acreditar naquilo e se abrir. Não tem outra alternativa, né? Você tem que realmente se colocar em movimento mesmo. Sim. E também, falando ainda sobre essa parte do servir, também aconteceu mais uma coisa que também foi sobrenatural para Ana. Eu lembro que eu também estava servindo no Método CIS e eu encontrei com a Ana e ia ter um momento ali de um encontro com a Camila Vieira, dos monitores.
E eu lembro da Ana conversando comigo, ela tava muito querendo chegar perto da Camila Vieira para poder abraçar ela. E ela chegou, né, a Camila Vieira, e nesse momento é, ela começou ali a conversar com todos os monitores, coletivamente, né, agradecendo, fazendo oração. E no momento em que nós fomos tirar todos os monitores uma foto com ela, eu lembro que tinha muita gente ao redor dela, tentando abraçar, tentando é, pegar na mão dela, tentando agradecer ela. E beleza, eu tirei a foto, tudo, e eu segui para a plenária e depois eu voltei para de volta para a sala dos monitores. Eu lembro que quando eu encontrei a Ana nesse momento, ela estava chorando muito, onde nesse momento ela falou para mim que ela travou, onde ela queria dar um abraço na Camila Vieira, e quando ela foi para dar o abraço, chegou um segurança e pôs a mão dela e a travou. E naquele momento ali, ela me falou que ela estava se sentindo muito mal com aquilo. E aí naquele momento, eu falei, Ana, calma. Olha o que eu falei, calma. Acredita, aqui no método CIS é sobrenatural. Em algum momento, você pode ter certeza que você vai encontrar a Camila Vieira e você vai falar com ela. Eu falei isso com a Ana e saí de volta para a plenária. Quando estou indo de volta para a plenária, eu vou na lateral, assim, sentido a plenária, e eu vejo o stand do Plenitude, e quem eu vejo lá? A Camila Vieira. E aí eu mando uma mensagem para a Ana e falo, Ana, a Camila Vieira está no stand do Plenitude, vai lá. Mandei a mensagem, no momento a Ana ela não respondeu, mas eu soube que ela estava no banheiro, estava chorando, e depois ela viu a mensagem. E Ana, a partir disso, conta o que aconteceu em relação a Camila Vieira. Uau, né? São muitas, nossa, muitas emoções, quantas recordações, né? E é por isso que eu falei, né, o profeta Júnior, porque tudo ali que ele falava para mim acontecia. E de fato, realmente, naquele momento, né, eu fiquei muito frustrada porque tinha algo dentro de mim, Júnior, que a minha intuição falava muito forte. Você precisa chegar perto da Camila, e não por ser a Camila Vieira, e sim porque eu precisava ouvir algo dela. Sim. Eu tinha... era o Espírito Santo mesmo, estava falando dentro de mim. Sabe, aquela coisa da intuição. E toda vez que eu dava um passo para tentar me aproximar dela, ela ficou muito tempo conversando com várias, ela atendeu várias pessoas ali que estavam servindo com a gente. Ela... O tempo todo ela estava na minha frente, mas parecia que tinha um muro. Era algo barreira, muito estranho. Né? E nesse momento que eu fui me aproximar, que eu realmente, assim, eu falei assim, não, eu preciso, não, chega de ficar perdendo oportunidade, né? Quando eu decidi tomar essa atitude, o segurança esticou a mão. Aí pronto. Né, a trava veio, aí eu fiquei frustrada, eu falei, não, então não é pra mim chegar perto dela, né, coisa da minha cabeça, e fui pro banheiro, eu tava muito emocionada, né, ali a gente fica muito, o espiritual da gente grita, Sim. né, naquele local, então eu fui pro banheiro, né, falei assim, vou arrumar meu rosto, né, e bola pra frente, né, vou vir fazer o que eu me propus, que foi servir. Sim. E nisso, o Júnior já tinha me mandado mensagem, já fazia 20 minutos o momento que eu olhei a mensagem. E na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, mais uma oportunidade eu perdi. Aí respondi pra ele, eu falei assim, Júnior, só vi agora sua mensagem, ela nem deve estar mais no local, né? E fui me posicionar pra parte ali do servir, né? Quando eu tava caminhando, quem estava lá?
Camila Vieira, no mesmo local que o Júnior falou. Ela estava fazendo ali a parte ali de marketing dela, né, as gravações, e eu fui passando. Naquele momento eu falei, é agora ou não vai ser mais, né? E estava vazio, não tinha ninguém, porque os alunos estavam ali, né, participando da palestra. E naquele momento foi onde aconteceu tudo. Eu olhei para o segurança, que foi exatamente o segurança que tinha me barrado, né? Eu olhei para ele, dei um toque assim com a cabeça, eu posso, né? Tipo, chegar perto dela. Aí ele olhou para mim e falou assim, só um minutinho, né? Tipo, deixa só ela terminar de gravar e você vai. Nossa, quando ele falou aquilo para mim, eu falei, meu Deus, é agora. E no momento que ela veio ali me atender, eu tive esse encontro com ela. Ela me falou coisas ali pessoais que realmente eu precisava ouvir da boca dela, porque linkou com a parte que eu tive meu chamado no método CIS, quando eu fui como aluna. Então fez todo sentido, porque ali no método CIS, quando eu tive esse chamado, eu comprei o devocional da Camila, que foi algo também que gritava ali dentro de mim. E o devocional dela foi o Plenitude. E ela estava exatamente no local ali, que era o stand do Plenitude. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, é realmente resposta de Deus, né? Então, tudo que ela tinha que falar ali para mim, eu precisava escutar, né? Para desenvolver ali a minha parte também emocional, meu espiritual. Então, realmente, assim, aconteceu. Nossa, gente, vocês têm noção o quanto um processo de coach, né? E todo essa mensagem que a Ana tá falando pra gente, né? Tudo isso que ela tá trazendo só mostra que a palavra é jornada. A palavra é continuação. Tudo na nossa vida tem isso. E uma coisa que eu falei muito com a Ana também, que na realidade eu acredito muito, e isso me trouxe muita consciência esse ano, que nós, quando desenvolvemos nossa inteligência emocional, quando estamos no caminho de tudo isso, existe uma coisa chamada o tempo de cada um. O tempo de cada um. E por que isso? Eu conversei muito com a Ana disso, que na nossa jornada, cada um tem a sua jornada. Eu trouxe o exemplo do Paulo Vieira. O Paulo Vieira, para ele ser o que ele é hoje, ele precisou de 25 anos. Não foi fácil também para ele passar por todo o processo. Ele teve momentos em desistir do método CIS, de querer vender, e ele ter algo sobrenatural onde Deus falou com ele e falou, não, o método CIS é meu e você é o capitão desse exército, e ele continuar com o método CIS. E hoje ele só é o que é hoje justamente porque ele continuou o processo dele. O processo dele é um processo de 25 anos. O processo da Ana é um processo de 3 anos. Eu já fiz outro treinamento de inteligência emocional há 10, 11 anos atrás. É o meu processo de inteligência emocional também de anos nessa jornada. E o que eu quero dizer com isso? Que cada um de vocês que está aí, vocês precisam começar o seu processo. Vocês precisam realmente se dar oportunidade de mudar a sua versão todos os dias. E quando você entender isso, você entrar no processo, vai ser difícil? Vai. Deus fala, nada é fácil pra gente. Nunca foi fácil. Mas se você estiver no processo, você estiver caminhando, e as coisas forem acontecendo, vai acontecer. E é o que a Ana falou agora há pouco, sobre a palavra que foi dela sobre esse ano, que era a palavra? Permita-se. Permita-se.
E ontem, ela falou para mim também que já veio outra palavra para ela. E qual é a palavra que veio? É a palavra de 2026, frutificação. Ou seja, frutificação. E o que significa frutificação? Que tudo que ela está colhendo, buscando, no deserto, ali, no processo, na jornada, vai frutificar. E se vai frutificar, vai acontecer. Só que é o processo. É o processo dela de 3 anos. A única coisa que a gente não pode é desistir. Ana, a gente não pode desistir. Verdade. A gente tem que continuar. Mais uma vez, vai ter momentos em que a gente vai cair. Vai ter momentos em que a gente vai ficar triste. Vai ter momentos em que a gente vai ficar com depressão. Mas se na sua vida tem um Deus maior, se na sua vida tem alguém que te cobre e te abraça, você pode ter certeza. Mais uma vez, nessa vida, a gente só não pode fazer mais nada quando a gente fecha os olhos e a gente não está mais nessa terra. Mas a partir do momento que a gente está aqui, Deus está de mãos abertas para nós, para a gente pegar na mão dele e ir para frente e fazer as coisas acontecer. Então, galera, realmente eu peço para cada um de vocês aí que está com a gente, pensa nessa possibilidade de cada um de vocês aí poder passar por um processo de coach. A Ana aqui, ela é testemunha. Para você, Ana, como foi passar por esse processo de coach? Outra coisa, assim, Júnior, que faz parte do processo, né, que eu acho que foi um dos pontos também principais que você trouxe bastante dentro do processo, foi as narrativas positivas. Uhum. Eu queria trazer também esse exemplo, né, de esse testemunho, porque o Júnior, ele sempre falava para mim, fala, né, palavras positivas, fiz exercício, tinha que escrever 30 vezes, 60 vezes ali todos os dias, não é fácil, parece besteira, mas não é. E o momento ali que eu pude entender essa ferramenta das narrativas positivas e como isso realmente faz todo sentido, assim, para nossa vida, foi o momento que eu decidi tomar o meu banho gelado. Que eu queria trazer isso, né? Fala aí. Porque realmente é um testemunho. Eu resolvi tomar banho gelado durante 30 dias. Me deu na cabeça, né? A gente estava fazendo as sessões, eu falei, eu quero me desafiar. Porque não é sobre um banho gelado, né? É você desafiar a sua mente. E quando eu resolvi fazer esse processo, foi exatamente no inverno. Então, assim, foi aonde despencou a temperatura. Uhum. Todo mundo falava, você é doida, vai ficar tomando banho gelado no inverno. E assim, não tinha banho quente, gente. Eu decidi o banho gelado e assim, era de manhã e à noite. E quantos banhos eu tivesse que tomar durante o dia, tinha que ser gelado. Uhum. Então, assim, no momento, acho que o primeiro dia, né, que foi os primeiros dias, foram muito, assim, foi muito impactante, porque a hora que eu sou muito frienta, então na hora que eu ia entrar no banho gelado, a minha mente já começava a trazer um monte de narrativas negativas, né? Uhum. Porque a nossa mente, ela já conta um monte de mentirinhas, né? Um monte de historinhas. Então, naquele momento, eu falava, nossa, pra que você vai fazer isso? Que besteira. E eu comecei a ativar as narrativas positivas. Eu começava a falar, eu posso, eu consigo. E a minha filha dava risada, o meu esposo dava risada. E gente, às vezes eu até gritava no banho mesmo. Eu posso, eu consigo. Parece besteira, mas não é. Tantas travas, assim, que eu consegui tirar
da minha vida fazendo esse exercício Uhum. do banho gelado, porque é onde você quebra muitas crenças, aonde eu consegui ativar a minha mentalidade de você pensar, pensar positivo, né? Sim. Você ter aquela atitude de, não, eu vou lá, vou enfrentar aquilo. Então, eu acho que ali foi aonde eu realmente entendi o que, que era aquela ferramenta. E hoje eu tenho, assim, é tudo na minha vida. Eu sempre fui essa pessoa otimista, mas as crenças, ela me dominava. Então hoje eu falo, não, eu posso, eu vou lá, eu vou conseguir. Se não conseguir, eu tento de novo, não tem problema recomeçar. Uhum. Então você vai mudando assim a sua mentalidade, né? Sim. E, galera, é interessante sobre isso que a Ana falou, sobre você fazer uma constância. E isso que é legal, porque no coach existe duas formas com que você trabalha, que é por repetição, que é como a Ana está falando, da gente treinar o nosso cérebro as nossas narrativas mudar. Então, trabalhar com eu sou, trabalhar com gratidão, trabalhar com V0, tudo isso é importante. E a outra fase que também que nós trabalhamos é repetição ou com forte impacto emocional. E o forte impacto emocional tem a ver com a reprogramação de crença. Para ir lá para ir lá no trauma, entender o trauma, tratar esse trauma e colocar para frente. Então, realmente, toda vez que você coloca o seu cérebro para trabalhar por repetição, é algo que ele é treinável, como tudo na vida. Nessa vida, todos nós, para a gente andar, a gente teve que começar de alguma forma. E se hoje a gente anda, é porque realmente a gente treinou para isso. Então sempre entenda uma coisa. Quando você começa uma coisa, repete aquilo, repete aquilo. Que automaticamente o seu cérebro ele vai treinar aquilo. Então, nada na nossa vida é uma coisa que a gente não consegue fazer. Porque se a gente treinar, se a gente se dedicar, a gente vai conseguir fazer. Não tem como não conseguir fazer, porque por repetição o seu cérebro ele vai treinar para aquilo. Então, galera, realmente se dê a oportunidade de entrar num processo de coach. Se dê a oportunidade de realmente perceber que existe formas de você mudar de vida, de você ter uma melhor versão e a partir daí ter uma nova vida também, porque você merece. Você merece. E Ana, a gente já está terminando o nosso episódio de hoje. E de verdade eu gostaria muito de agradecer você por ter vindo primeiramente aqui no Coaching Cast. Era um episódio que eu estava pensando muito em fazer, que você vê, né, como fechou realmente o ciclo do ano, né? Onde te trazer aqui para você testemunhar o seu crescimento, né, no desenvolvimento, no processo, que você conseguiu superar várias batalhas ali, várias situações, e que hoje realmente você possa entender que você está livre, livre para prosperar, você está livre para fazer com que a sua vida realmente ela cresça. E como que eu te disse ontem, Deus estende a mão. Só basta a gente pegar na mão dele e ir para as coisas acontecer. Então, Ana, primeiramente eu agradeço muito por você ter vindo aqui no Coaching Cast para bater esse papo com a gente, para poder contar a tua história, para poder testemunhar tudo isso que você passou por esse processo. Te agradecer também por ter dado essa oportunidade também de passar esse processo comigo nesses 7, 8 meses onde estivemos juntos e que de verdade você pode contar comigo a hora que quiser. Estou aqui para a gente continuar, para a gente realmente
alavancar cada vez mais. E eu quero muito que você converse aí com as pessoas de casa, onde você trouxe todo esse desenvolvimento que você teve, e fale para elas a importância de você fazer um processo de coach e a importância de você desenvolver cada vez mais. Passou rápido, né? Rápido. Eu gostaria também de agradecer, né, toda essa jornada que nós tivemos. Sim. E foi um processo muito importante, né, que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Sim. E só reforçou mais o que eu sempre acreditei, a questão do coaching, a questão do desenvolvimento pessoal. Então, assim, você faz parte desse processo, né? Crescemos juntos. E falar para o pessoal de casa, né, para quem estiver ouvindo, né, que seja hoje, que seja daqui a um ano, permita-se, né, o processo de desenvolvimento pessoal, permita-se ao novo. Isso foi muito marcante, assim, na minha vida. Uhum. Então, tira, né, da cabeça o preconceito sobre o coaching. É transformadora a ferramenta. Uhum. Não tem como a pessoa entrar nessa área, assim, do coaching e não ser transformado. Essa que é o que eu posso deixar como testemunho mesmo, né? Permita-se ao crescimento. E é isso. Eu agradeço ao estúdio Pode Vir, ao seu programa, né, o CoachCast, e também está sendo uma quebra de merecimento. A gente trabalhou muito isso. Sim. Quando o Júnior me convidou, então eu só tenho a agradecer, o sentimento de gratidão mesmo. Uau! Então, Ana, muito obrigado por ter vindo ao CoachCast. Volte o dia que quiser também para a gente falar mais e também continuar vendo esse desenvolvimento cada vez mais. Então, Ana, agradeço mais uma vez a sua presença. Quero agradecer também aqui ao Anderson do Estúdio Pode Vir por aí toda a assessoria aí de toda aqui o momento aqui em que a gente está fazendo o Coaching Cast, e agradecer a cada um de vocês aí que esteve com a gente nesse episódio, e quero dedicar aqui para cada um de vocês, independente se vai sair agora ou depois do episódio, seja esse ano ou ano que vem, que cada um de vocês tenha um Natal sensacional com a sua família, com as pessoas à sua volta, que seja um ano novo renovado, renova-se. E mais uma coisa, quando chegar o dia 1º de janeiro, que a maioria das pessoas falam o seguinte: a partir de hoje eu vou fazer isso, e a minha vida vai mudar. Só que daqui 10 dias ela não faz. Faça. Se dê a oportunidade de traçar metas, traçar objetivos, colocar objetivos na sua vida. Só para trazer um dado aqui, 80 a 90% dos problemas que você tem é por falta de metas e objetivos. E muitas pessoas tendem a colocar metas e objetivos no primeiro dia do ano. E se você tem essa intenção, coloque. Mas coloque a longo prazo. Faça com que o ano de 2026 de você passe para o ano de 2027 da mesma forma que você fez em 2026, as coisas acontecerem. Porque quando você fazer isso, gradualmente, ano após ano, a sua vida vai melhorar. Então, um Feliz Natal para você, um excelente 2026, e ano que vem o Coaching Cast tem mais, hein? Então, galera, abraço para vocês e até a próxima. Valeu!